Mas o que eu acho bonito de Jesus é que a primeira coisa que Jesus faz é trocar o nome. Trocar nome aqui é trocar identidade. Rapaz, tu visse aquele homem. Não era ele que andava pelos blocos aqui a mais comprida, vestido de mulher, que era conhecido com aquele cognome. Agora não é mais não, agora é o irmão João, é a irmã Maria, porque Jesus troca nome e troca caráter. Se prepare para viver um tempo de mudança na parte de Deus. Alguém vai olhar para ti e não vai compreender, mas vai ter que testificar verdadeiramente: foi Jesus que mudou. Aleluia. Seu passado era indigno. Porque escuta, qual era a profissão de Mateus? Ele era cobrador de impostos. O Império Romano subjugava Israel naquele tempo, porque era o grande império mundial. E existia uma cobrança de impostos. E a cobrança era exacerbada. Cobrava-se impostos simplesmente pela pessoa existir. É um cidadão, tem que contribuir. E além dos impostos cobrados às pessoas, se cobravam também impostos sobre bens, serviços e propriedades. Então, se você fosse apanhado na rua com algum objeto de valor, você teria que declarar se aquele objeto já tinha sido pago imposto e se não, teria que pagar. E a estratégia que os romanos utilizavam para cobrar esses impostos era justamente contratando nativos em cada país, para que eles agora cobrassem do seu próprio povo impostos para o Império Romano. E essa prática era atrativa para os cobradores de impostos, porque além do imposto cobrado e dado a Roma, os cobradores também poderiam colocar um percentual em cima, que era justamente a sua comissão. Os judeus tinham uma repugnância a esses cobradores de impostos. Ser cobrador de imposto em Jerusalém era considerado uma profissão desprezível, porque eles eram considerados traidores da pátria, infiéis, porque representavam uma nação que estava subjugando o seu povo. E Mateus, conforme a Bíblia revela, a tradição vai dizer que era um homem próspero, era um homem rico, era um homem influente. Tanto que a gente vai ver mais na frente, quando Jesus chama ele faz um banquete. Ele não faz um almoçozinho simples, não. Ele promove um banquete para Jesus e chama todos os seus amigos cobradores de impostos. E ele tinha sobre ele essa máxima de ser considerado um traidor, de ser considerado alguém desprezível. E isso mostra, essa é a história de muitos discípulos de Jesus, que tiveram seu passado tenebroso mudado pelo chamado glorioso do Mestre. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 ao 11, o apóstolo Paulo vai advertir a igreja de Corinto e vai revelar justamente essa realidade. Quando ele diz: olha, não erreis, porque nem os devassos, nem os afeminados,
nem os idólatras, nem os roubadores, e ele sai revelando aquela classe de pecadores, herdarão o reino dos céus. Mas no versículo 11 ele diz: e é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês não prestavam para nada, e nem um pãozinho, mas fomos alcançados por Jesus. Mateus representa os que viram, ou os que vieram de uma vida desprezível e desprezada, desregrada e pecaminosa, mas foram alcançados pela graça divina. O ponto B, a lição vai dizer: Mateus era consciente da misericórdia de Jesus. É atribuída a Mateus a escrita do Evangelho que leva o seu nome. Isso nos revela um homem humilde e transformado por Cristo. Nas listas dos apóstolos, nem Marcos ou Lucas escreveram como ele mesmo se definiu: Mateus, o publicano. Ou seja, Mateus é de uma hombridade tão grande que ele poderia sim ter vergonha do seu passado. Ele poderia sim querer ocultar de muitos de onde Jesus tirou ele. Mas para mostrar a humildade, mas também a soberania de Jesus de mudar a história do homem, ele mesmo, diferente dos apóstolos, eu acho que talvez Marcos e Lucas disseram assim: rapaz, eu não vou dizer quem ele era não, para não pegar feio para ele. Mas ele disse: não se preocupe não, você não precisa escrever, deixa que eu mesmo falo quem eu era. Eu era Mateus, o publicano, mas agora eu sou Mateus, discípulo de Jesus. Glória a Jesus. Se não fosse Jesus, ele seria um simples cobrador. Mas Jesus muda a vida, Jesus muda destinos, e Jesus muda histórias. E eu sinto a graça de Deus nessa noite para dizer para alguém nessa noite que está aqui: ele ainda permanece fiel e poderoso para transformar a tua história. O ponto C, ou a letra C: Mateus priorizou a vida com Jesus. É no Evangelho de Lucas que encontramos um detalhe importante. Abra sua Bíblia, por gentileza. Lucas capítulo 5, versículo 28. Vamos ler o versículo 27 e o versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: e depois disso saiu e viu quem, irmãos? Chamado quem? Assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue. E ele, fazendo o quê? Alguma coisa foi deixando o quê? Tudo. Levantou-se e o seguiu. Você entendeu? Os publicanos tinham, eu costumo dizer, um plano de carreira. Porque a Bíblia se refere a um outro publicano chamado Zaqueu. E para Zaqueu, a Bíblia vai dizer que ele era o chefe dos publicanos, ou dos cobradores de impostos. Ou seja, naturalmente, se ele continuasse a sua vida profissional
que já estava muito bem estabelecida, já tinha um conforto estabelecido, a sua família gozava de um conforto diferente das demais, mas Deus tinha um futuro à frente. Ele ia galgar posições, fama, destaque, quem sabe chegar a ser chefe dos seus publicanos ou dos cobradores de impostos da sua região. Mas pare e pense, Jesus não conversou com Mateus, ele apenas passou, olhou e chamou. Sabe o que isso significa? Convicção do chamado. Quem tem convicção do chamado, irmãos, sabe que as coisas da terra são boas, mas são efêmeras, são passageiras. Está desenvolvendo no mundo profissional, mas com um olho em Jerusalém. Está desenvolvendo na vida acadêmica, mas está olhando para Jesus, esperando só o dia que o mestre vai chamar. Mateus vivia na região de Cafarnaum, e Jesus operou grandes milagres em Cafarnaum. Talvez a fama de Jesus passou por Cafarnaum e chegou até Mateus. Mateus, está sabendo o que aconteceu? O que foi? A cidade está no alvoroço. Chegou aqui um certo Jesus. Tu sabe o centurião romano? Sei. Ele queria que Jesus fosse curar a sua filha ou o seu servo. E quando Jesus disse, eu vou na tua casa, ele disse, não precisa o senhor ir não, basta apenas uma palavra tua. Mateus, tu não sabe o que aconteceu. Diz, servo de Deus. Mateus, Jesus deu uma ordem lá e o servo foi curado no outro lado. Eu acho que o coração do Mateus esquentou. E ele disse, meu Jesus, chegou o Messias. Tu não sabe, Mateus, ele começou a operar mais milagres. Eu disse, homem, não fala mais não, que o meu coração já está quente. Eu só quero que ele me veja. Aí Jesus me não perde ninguém de vista. Mateus, ele disse, pai, não precisa dizer mais nada. Segue-me, eu estou pronto, Jesus. Mateus, eu tenho emprego. Eu quero saber de emprego. Tu vai ganhar quanto isso aqui, Jesus? Não quero saber. Eu só sei que eu quero estar com Ele. Eu quero estar juntinho dele. Quem está com Jesus nunca perdeu nada. Porque quando não tem Jesus de forma extraordinária, traz à existência o que não existe e desacha. Se falta pão, ele multiplica o pão. Se falta peixe, ele multiplica peixe. Se falta dinheiro, ele transforma a boca de um peixe num caixa eletrônico. Ele faz do jeito que ele quer. Ele faz do jeito que ele quer. Está desempregado, mas não falta nada. Lá ninguém achou ninguém na gasta. É porque ele está querendo te dizer: o segredo da tua prosperidade sou eu. Ela show de mim.
que eu quero fazer. Amante. Ela é amante. Eu não estou nada sobre quando eu quero fazer, eu digo a Satanás: saia. E ele me obedece, porque eu sou Deus. E eu estou dizendo a Satanás hoje: saia, porque eu vou fazer. Existe uma virtude descendo sobre a igreja agora. Arcos sendo quebrados. Laços sendo desfeitos. Jesus está abrindo uma porta hoje. Não te odeie de acesso. Ele está como grande neste lugar. Te digo assim: tu vieste para este lugar dizendo: fala comigo, Senhor. E eu que escuto as tuas orações, estou te dizendo, e sou resposta ao teu coração: abrirei a porta. Sabe por quê? Porque Deus viu o coração de Mateus. Mateus fez o que poucos fizeram. Quando Jesus disse ao jovem rico a receita, o jovem rico disse: oxe, tá? Mas quando ele olhou para Mateus, Mateus disse: eu largo tudo. Escute isso. Isso não é jargão de pregador. Isso é convicção de quem tem conhecimento do caminho que Deus tem para nós. Quem larga tudo por Jesus. Eu quero saber quem ficou desamparado. Deus nunca desampara. E Ele nunca dá o que você deixou. Se fosse assim era muito fácil, qualquer um fazia. Mas para mostrar que Ele é Deus, quando Ele restitui de forma extraordinária. Está entendendo o que Deus falou? Eu não te darei o que tu me pedes, porque eu faço além do que a tua mente é capaz de imaginar. Eu vou lá onde tu não vais.
tu não podes. O meu entendimento é inacessível para a tua mente. E eu digo a matéria-prima, faça. Para você entender como as coisas de Deus é absurda assim para mim. Quando Deus ele quer abençoar, parece que ele escolhe os piores momentos e circunstâncias. Porque a gente pensa que quando Deus vai fazer, quando ele for fazer, é no nosso melhor momento. A gente se prepara, estuda, vai atrás, corre, bota currículo, faz o que for, mas se prepara ao ponto de dizer: Jesus, agora o senhor pode fazer que eu estou preparado. Aí Jesus disse: deixa eu te levar pelo deserto 40 anos, para eu tirar tudo que tu tem. Conheço uma família que no auge da pandemia em 2020, irmãos, uns irmãos que moravam bem, com piedade, num bom apartamento, perderam tudo. Fui visitar no Jordão, moravam numa despensa atrás de uma casa, que o esgoto da casa principal escorria na frente da porta, ratos, baracas passando, gente que estava acostumada a andar de carro zero. Aí chega eu na pandemia com uma cesta básica no braço. Eu bato na porta pensando que a casa era deles, era a principal. Não, eles moram atrás, vai pelo beco. Eu disse: Jesus. Não tinham nada além da cesta básica que estava chegando. O coração queria chorar, eu disse: segure aí. Mas Deus deu uma graça e fez entender que ele abriria uma porta. Aí tem hora que o profeta duvida até da palavra. Como é que numa situação dessa, o mundo travado, Deus abre porta? Aleluia. Aí Deus colocou no coração dela: abre o YouTube aí, compre 1 quilo de açúcar. Mas Jesus não tem dinheiro para comprar 1 quilo de açúcar, não. Não tem na cesta? Pega a cesta. Aí ela pegou 1 quilo de açúcar. Aí foi estudar, fazer pirulitos de cristais. Aí pegou 1 quilo de açúcar, fez os primeiros 100 pirulitos. Aí Deus que dá a ideia, dá as estratégias. Pegue isso. O Deus que dá o sonho, o Deus que dá a visão, Ele dá os caminhos. Eu acredito, Jesus. Coloque no status do WhatsApp e vá vender. Mas no mesmo dia vendeu 100. Aí começou de quilo em quilo, de quilo em quilo, para encurtar a história. Deus abençoou tanto que eles ligaram para mim outro dia: meu amigo, vem aqui em casa nos visitar. Olha, eu confesso que eu fui com medo. Meu Deus, eu vou naquela casa de novo, cheio de rato barato. Aí eu disse: tá bom, eu vou, amado, manda aí o endereço. Aí quando eu vi a localização, deixa eu abrir de novo.
situação. Eu disse, Jesus, eu vou lá. Quando eu cheguei, que vi. Aí ele disse assim, Júnior, está lembrado daquele dia? Estou. Jesus começou a dar as estratégias, fazer, ensinar. Hoje, a gente está pagando um aluguel aqui de R$3.000, com o carro na garagem. As encomendas estão tão grandes que a esposa agora decidiu vender cursos de pirulito na internet e está ganhando tanto dinheiro. Levanta a mão para receber essa palavra aí. Te prepara para portas abertas. Te prepara para um tempo de extraordinário de Deus na tua vida. Ele abre portas, Ele dá estratégias, Ele abre caminhos. Te prepara para um novo tempo de Deus. O Jeová é lá e Yoshai, o poderoso, abre portas nessa noite. Lá na mão toda a vida Gácia. Grande é esse Deus. Mas escute, eu preciso terminar. No tópico 2 fala sobre Tomé. Tomé também era chamado, dependendo do texto, de Dídimo, que a tradução grega para esse nome significa gênio. Há 3 ocasiões a quais ele aparece em destaque no relato bíblico, sendo o apóstolo João quem nos dá essas informações. A primeira revela que ele mostra-se ser um discípulo abnegado. Em João capítulo 11, versículo 7 ao versículo 16. A Bíblia vai narrar um episódio em que Tomé se dispõe a arriscar a sua própria vida por Jesus. No capítulo 11, versículo 16, Tomé disse, pois Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, vamos nós também para morrermos com ele. E escuta, pelo perfil de Tomé, eu não sei se essa expressão foi uma confissão de fé dele, ou se foi hipocrisia da parte dele, porque Jesus estava narrando que ele deveria voltar para as regiões da Judéia para curar ou dar vida ao seu amigo Lázaro, mas Tomé sabia que se voltasse para lá, os inimigos de Jesus estavam esperando para tirar a sua própria vida. Aí Tomé, eu acredito que pela interpretação do comentarista da lição, dá uma revelação de fé, de encorajamento, e diz, vamos também nós, vamos morrer com ele. Mas isso revela uma fala dos discípulos que eu não posso levar ao pé da letra se era real, verdadeira, de coração. Porque a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 26, versículo 35, que outro discípulo também, chamado Pedro, disse que ainda que fosse necessário morrer com ele, não lhe negaria. E todos os discípulos, a Bíblia diz, todos os discípulos disseram o mesmo que Pedro: Senhor, nós não te negamos, mesmo que nós morrermos junto com o Senhor. Mas em Mateus 26 e 56, a Bíblia diz, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Ou seja, alguém que outrora disse assim: não abre mão do Senhor, dá sangue na canela, mas a gente não abre mão do Senhor. Quando viram que o cerco fechou em Jesus, deixaram o mestre e fugiram. Tomé não é diferente, mas o Senhor sempre
prepara momentos para nos levantar, animar e encorajar, mesmo diante das nossas incredulidades. A lição ainda revela que Tomé era um discípulo questionador. Em João capítulo 14, versículo 4 a 6, a Bíblia revela que nesta ocasião Jesus falava sobre os seus discípulos, sobre o céu, sobre o Pai e sobre a eternidade com Ele. Aí Tomé, que nos representa em nossa racionalidade e inquietações, interrompe a fala de Jesus. E no versículo 4 do capítulo 14 de João, ele diz: e disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus estava dizendo aos discípulos que Ele era o caminho, mas a incredulidade de Tomé não fazia com que Tomé cresce e tivesse a revelação do mistério de Cristo sobre a sua vida. Aí Jesus, que eu digo mais uma vez, que é Jesus, aí disse: filho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E Tomé, deixa eu te dizer, ninguém vem ao Pai se não for. Todos os questionamentos terrenos de Tomé são anulados quando a atenção volta-se para o Senhor Jesus, que tem todo o poder e domínio sobre todas as coisas. Tomé revela a inquietação de uma raça humana que, quando tem a revelação de Cristo sobre os projetos de Deus para nós, quer entender a forma como Deus vai fazer e quer limitar Deus no prisma da racionalidade humana. Era como se Deus estivesse dizendo a Tomé: Tomé, tu queres saber como eu vou fazer? Olha para mim, eu sou. O escritor anônimo aos Hebreus disse que, não tendo por quem jurar, ele olhou para a terra e disse: eu vou procurar alguém para eu jurar, porque jurar na época era dar a garantia de cumprimento, procurar um fiador para jurar. Aí Deus olhou assim: vou jurar por quê? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí o escritor disse: não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Glória a Deus. Ou disse: eu sou a garantia da tua promessa. Eu não preciso de ninguém. Glória a Deus. Eu quero concluir dizendo que Tomé foi vencido pelas dúvidas. Capítulo 20 de João. O capítulo 20 de João. Olha para cá. É um capítulo denso. Os discípulos estavam com um sentimento de órfãos. Eu disse que Mateus largou tudo. Já imaginou? Largar tudo e depois ver a tua esperança morrendo na cruz? Era como se Mateus estivesse dizendo: meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida?
larguei tudo por esse homem. Era como se os discípulos estivessem vendo Jesus morrer na cruz e não estivessem crendo no que estava vendo. Por mais que ele dissesse que ressuscitaria, mas a incredulidade era tão alta, a dúvida era tão grande, que eles esqueceram da promessa. E não parece assim? Tem horas que as adversidades nos cercam, os inimigos nos apanham, as afrontas se levantam, que a gente esquece da promessa. Mas Jesus não esquece de quem Ele chamou. Marcos 3:13, o versículo chave, ele diz: eu chamei quem eu quis. Era como se ele estivesse dizendo: eu me responsabilizo. Jesus aparece ressurreto. As mulheres viram Jesus. Os discípulos do caminho de Emaús viram Jesus. Mas os 12 não creram. Ai, Jesus, que não abre mão de nós. Oh, como eu amo Jesus. O Jesus que não abriu mão de Jó. O Jesus que não abriu mão de nós. Ele foi atrás de quem o chamou. João revela que os discípulos estavam enclausurados, presos, escondidos, com medo de que os judeus os apanhassem e os matassem também. Aí eu fico imaginando todo mundo preso, morrendo de medo. Aí Jesus abre a porta: Pai, seja convosco. É Jesus. Cadê Tomé? Eu vi atrás dele. Tá não, Jesus. Tomé não tá não, né? Diz a ele que eu não abro mão dele não, viu? Se tiver Tomé hoje aqui, Jesus não abre mão daqui. Passou o tempo. Os discípulos foram procurar Tomé. Tomé, tu não sabe. Sabe quem entrou na casa? Jesus. Deixa de conversa. Que Jesus? Jesus está morto. Homem de Deus, Jesus entrou e nos visitou. Aí Tomé diz: olha, se eu não ver os sinais dos cravos nas suas mãos, se eu não puser o dedo no lugar dos cravos, se eu não tocar a mão do lado dele para sentir a lança que transpassou ele, não, de maneira nenhuma eu vou crer nisso. Irmão, cuidado no que você diz na hora do aperreio. Cuidado no que você diz a Jesus, viu? Cuidado. Meu pastor, me permite? Teve um tempo na minha vida que eu estava tão aperreado que parece que Jesus me colocou dentro de um liquidificador. Colocou 10 anos de experiência em 2. Apertou o botão e disse: se vira aí. Tinha hora que eu não sabia para onde eu olhava. Eu me lembro que eu saí de casa. Olha, irmão, eu vou dizer, eu saí tão angustiado e revoltado com Jesus, que eu saí como Jeremias: o Senhor me iludiu. Dei uma pancada assim no volante do carro. O Senhor me iludiu. Eu não esperava que eu ia passar por isso tudo. Meu projeto não era esse. Eu não me preparei para viver isso.
Tomé. Aí no meio da mensagem, aí o pregador disse: ei, Deus manda dizer para alguém: eu não minto. Aí Tomé vai se abaixando. Jesus não abre mão de Tomé. 8 dias depois, aí Jesus decide visitar os discípulos de novo. O mesmo ritual. Abre a porta. Paz seja convosco. Jesus olhou para Tomé, olhou para Jesus, olhou para as mãos. Jesus, e agora? O que é que eu faço? Fico imaginando na mente dele o que ele tinha dito de Jesus na ausência de Jesus. Mas Jesus sabe o que tu falas. Está assustado, Tomé? Está assustado? Olha aqui. Tem a marca. Precisa de mais alguma coisa para crer? Vem aqui, passa meu filho, passa. Tomé rasga a boca, abre o coração e diz: Senhor meu, Deus meu. Era como se ele estivesse dizendo: verdadeiramente o Senhor não falha nas suas promessas. O Deus que ministrou paz aos discípulos está nesta noite começando a ministrar paz no coração de crentes em águas compridas. Ao ré maior, por favor. O Deus que escreveu a história, Ele sabe o momento de colocar óleo sobre a tua alma. E nessa noite, Jesus quer derramar óleo, bálsamo, sobre o coração de crentes angustiados nessa noite. É Ele dizendo ao teu coração: vai valer a pena esperar. É maior. Vai valer a pena esperar. Porque esse Jesus, Ele é fiel para cumprir. Com a permissão do pastor, fica de pé por um minuto. Feche os olhos. Eu quero ministrar sobre o teu coração nessa noite. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
Responda no meu coração, me amarra aqui, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Vai, Tiago, filho, vai. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode acabar, as águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai. Lá no primeiro andar, abre o fogo e diz: o tempo não pode apagar, as águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Tá cheio. Sabe quem estará? Jesus estará ao teu lado, te segurando, te assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo! E se você cair, se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquela para aquela churina na face, receba a graça, receba a graça, me chama pra perto, purifica a churina na face, seja visitado por Jesus, seja visitado por Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Purifica a churina na face. Aquele que passeia no meio dos querubins está passeando entre nós. Purifica a churina na face. Porque na verdade eu estou Pastor pergunta onde está a primeira vida para Jesus. Vem para Jesus nessa noite. Jesus tem uma nova história para a tua vida. Vem para Jesus, vem. Vem para Jesus. Se aqui nessa noite estiver discípulos que queiram uma capacitação sobrenatural de Deus para viver a promessa, vem na frente para receber renovo, vem na frente para receber batismo, vem na frente para receber poder,